De novo, insisto nisso. Ontem, o Supremo Tribunal Federal retomou a votação dos recursos extraordinários que tratam da revisão das aposentadorias do regime geral da Previdência. Eu quero registrar aqui que eu lamento muito, muito mesmo o voto preferido pelos ministros Dias Toffoli e pelo ministro Teori Savasky. Os votos marcaram uma posição contrária à dos relatores. Normalmente se acompanha os relatores do Supremo, pelo que eu tenho acompanhado lá. Mas nessa causa, que beneficia os mais pobres, eu lamento que o ministro Toffoli e o ministro Zavascki votaram contra os idosos. Os votos marcaram uma posição contrária à dos relatores Marco Aurélio Mello e Luiz Roberto Barroso, que já haviam votado e disseram que é constitucional, sim, o Instituto da Desaposentadoria para você optar por uma maior. Até porque isso já existe para o servidor público. Se o servidor público pode, por que o regime geral não pode? Eu posso. Eu posso optar pela minha, que se eu quiser. Eu posso. Então, para mim, deputado, senador, pode. Os juízes podem. Eu posso optar pela minha aqui no Instituto dos Congressistas ou posso optar pela minha da Previdência, que eu contribuí mais de 25 anos como metalúrgico e já tenho mais de 30 quase aqui dentro. Eu posso optar. Agora, o trabalhador que o teto é 4.200 não pode. É essas coisas que eu não consigo entender como é que as decisões são tomadas, quer seja no Parlamento, quer seja no Supremo. Vamos aos argumentos. Segundo o ministro Teori e Toffoli, a Previdência brasileira possui um caráter eminentemente solidário, com a finalidade de sustentar todo o sistema de seguridade social. Sim, mas por que só para os mais pobres? Por que os outros não? Nesse sentido, entende que os benefícios concedidos não podem ser proporcionais à contribuição do segurado. Mas o nosso pode. O deles e o nosso. É proporcional, sim, à contribuição. E nós nos aposentamos, tanto o judiciário, quanto o executivo, quanto o legislativo, que pode optar, a gente que não optou, pode optar por se aposentar com salário integral, de acordo com a sua contribuição. Agora, o trabalhador do regime geral não pode. O ministro Teori, em seu voto, se pronunciou no sentido que as contribuições destinam-se ao custeio do sistema, não ao incremento ou à melhoria do benefício do assegurado. Se eu pago a minha aposentadoria obrigatória, é para quê? É para dizer, olha, você paga, mas você não vai receber? Não entendi, não entendi. Ao meu ver, é uma grande injustiça, sim, para com os mais pobres, com os que mais precisam, que são os aposentados do regime geral da Previdência. Inclusive, repito, está aqui por escrito, que os ministros, se quiserem, estão à disposição de ler os argumentos que eu coloco. Inclusive, esse benefício já é concedido para todos os servidores, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Agora, para o trabalhador pedreiro, para o metalúrgico, para o franelinha, para o professor, para esse não. É isso que eu estou questionando. É isso que eu gostaria que vocês me respondessem. Por que não aplicam para todo mundo, então? É que nem o fator, né? O fator só pega esses mesmos coitadinhos. Os outros que eu citei aqui não pega ninguém. Não pega executivo, não pega legislativo, não pega judiciário. Eu vou reclamar sempre, até que eu veja que a justiça realmente aconteceu. Salientamos que a decisão, no meu entendimento, não pode ser no viés econômico de que vamos ter que pagar, até porque a desaposentadoria, meus amigos ministros, quem tem direito a essa desaposentadoria? É só aquele que se aposentou e voltou a trabalhar. Ele voltou a contribuir. O que ele quer? Usem a minha contribuição e façam o cálculo do meu benefício. É só isso. Então não tem essa. Não tem nada de bonzinho aí. É uma questão apenas de justiça. E por isso que é jurídica, e não no campo econômico de que o governo teria que pagar ou não. Até porque não tem que pagar, só tem que restituir aquele de direito que só vai ganhar quem voltou a trabalhar. Toffoli, por outro giro, entende que não há previsão legal do Instituto. Bom, então eu não preciso provocar o Supremo, Vossa Excelência, que é advogado respeitadíssimo, jurista, enfim. Quando eu provoco o Supremo, eu estou provocando porque há uma dúvida em relação se há um direito legítimo e certo ou não. E
o Supremo vem e diz se é direito ou não, como ele fez no direito de greve, como já se pronunciou, inclusive, em matéria de muitas questões de caráter político do Parlamento, que não há, então, uma decisão formada por essa Casa, vem o Supremo e arbitra e toma a decisão, aí pode. Mas nessa vez, que há uma provocação de algo justo para aquele que mais precisa, daí não pode, porque não há um instrumento legal. Mas assim mesmo, eu quero dizer que eu tenho 2 projetos na Casa, os 2 estão lá na CCJ, que eu espero que a CCJ aprove agora esses projetos para garantir o Instituto da Desaposentadoria para todos, e não só para o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, como é hoje. Para não ficar só dizendo 2 projetos, eu reafirmo projetos de minha autoria, PLS 91 de 2010 e PLS um outro que eu já aperfeiçoei, o 172 de 2014. Enfim, tem um que está desde 2010. É só votar e vamos garantir, então, o aspecto legal, por lei, para a aposentadoria dos que mais precisam. Não podemos esperar, temos que agir e aprovar não somente essa matéria, mas outras tantas que estão para a votação e a Casa ainda não decidiu. Se acaba o Supremo arbitrando na sua visão. Eu espero muito, muito, muito que a semana que vem a gente aprove aqui o projeto da renegociação das dívidas dos estados. Olha, lá atrás, quando foi feita essa negociação, era IGPDI e mais até 9%. Um absurdo. Tem estados como o meu, que tirou em torno de 10 bi, pagou 21 e está devendo 55. A maioria dos estados pagaram mais de 80% e estão devendo mais de 170% ainda, devido ao tempo da inflação maluca, que não foi considerado para os tempos atuais. O que nós estamos pedindo? Usem somente o INPC, baseado na inflação, e apliquem a taxa Selic ou 4%, como quiserem melhor. Só isso diminui pela metade essa agiotagem que é feita contra os estados. Por isso, senhor presidente, eu quero cumprimentar o presidente Renan Calheiros, porque ontem ainda falei com ele, e os 3 senadores do Rio Grande também estiveram junto, outros senadores também se pronunciaram, o senador Luiz Henrique é o relator, e ajustamos que quarta-feira esse plenário vai, de uma vez por todas, mudar esse indexador, que é um agiota. Esse indexador é um agiota dos estados, arrecadando um valor indevido, que está sangrando a economia dos estados e, consequentemente, os estados não podem investir no social. Cumprimento o presidente Renan, que reafirmou que doa a quem doer. Nessa quarta-feira, todos os senadores e senadoras estão convidados para estar no plenário para votar a matéria. E me cumprimento o senador Luiz Henrique, que foi o relator da mesma. Quero também, senhor presidente, falar que no dia que o PL 99/2013 troca o atual indexador, como eu devia, por um indexador mais decente.